Tarde, bem-vindos ao Metabolic Podcast. Meu nome é Janaína Koenen, eu sou médica, eu sou endocrinologista e hoje eu tô aqui com duas pessoas que me influenciaram muito nas minhas escolhas quando eu comecei a mudar meu estilo de vida. Eu tenho uma gratidão eterna a esses dois seres humanos e faz tempo que eu quero trazê-los aqui para vocês conhecerem. Embora eu acho que todos vocês já conheçam, né? Bom, então hoje eu tô trazendo aqui o Rony e o Guilherme, que são o Senhor Tanquinho. E eu queria que vocês estão me ouvindo bem? E eu queria que vocês, primeiramente, se apresentassem, tá? Muito bem-vindos, e falassem um pouquinho sobre a história de vocês. O que fez vocês buscarem essas estratégias low carb, esse mundo diferente, essa alimentação rica com comida de verdade, e que tem ajudado tantas pessoas a mudar de vida mesmo. Então, muito obrigado, Boa tarde, pessoal. Boa tarde, pessoal. E acho que toda essa história começa desde que eu era criança, na verdade, né, Rony? Toda essa história começa com uma história pessoal minha, em que eu sempre havia sido acima do peso desde criança, mesmo indo em nutricionistas e fazendo as recomendações tradicionais. Aquelas recomendações que a gente cresceu acreditando que eram as corretas: comer a cada poucas horas, comer muitas frutas, muitos grãos integrais, maneirar na gordura e no sal, especialmente gordura animal. Enfim, eu cresci nesse contexto de dietas. E apesar de nunca ter sido obeso, talvez por justamente sempre ter esse tipo de vigilância, né, não ter muito acesso a fast food quando era criança e tudo mais, por outro lado, também nunca fui magro, nunca fui em forma. Tirando um breve período de 2 anos na adolescência, que foi quando houve o estirão, mas logo depois voltei a engordar novamente. E mesmo nesse período em que eu fui mais magro, eu não sabia muito bem o que eu estava fazendo. Eu estava fazendo a mesma coisa de antes, só que isso trazia resultados diferentes. O que dá pra gente uma sensação de eu não estou no controle. Eu faço as coisas e não sei o que vai acontecer. Até daí que vem a motivação do nosso slogan, né? Você no controle do seu corpo, para você entender de fato o que está acontecendo no seu organismo. E bastante frustrado com isso, eu, especialmente depois dos 18 anos, que parei de crescer e ainda começou a mudar o ritmo de vida, né? A gente começou a fazer faculdade e as demandas por horário se tornaram mais intensas e passei a praticar ainda menos atividade física e dormir pouco. Pensava que era isso que estava faltando para eu emagrecer. Eu falava, já como certinho, já como direito, falta só fazer mais esporte, né? Deve ser isso, está faltando dormir, de que dormir bem ajuda. Também tentei outras coisas estúpidas no processo, do tipo comer com pratos menores ou qualquer tipo de coisa assim, mas isso claramente também não deu certo. E eu conheci o Rony na faculdade, né? Nós dois fizemos engenharia lá na USP, em São Paulo, e em 2013 eu ganhei uma bolsa de estudos do governo para estudar na Holanda. Oh. E quando eu estava lá estudando, eu acreditei que finalmente conseguiria emagrecer. Além de estudar engenharia em inglês, eu achei que poderia emagrecer porque tinha, de repente, mais horas disponíveis no meu dia. Não tinha mais aquela questão de todo o trânsito maluco de São Paulo, que eu perdia 2, 3 horas no transporte para ir voltar da faculdade. De repente, eu tinha acesso a um centro esportivo da universidade lá da Holanda e o deslocamento era mais simples, com bicicleta, as coisas mais perto. Falei, agora vai mudar. E comecei a fazer um monte de esportes, né? Fazer academia todos os dias na hora do almoço e comecei a fazer outra atividade no final do dia também, pensando justamente em emagrecer. Então eu fiz de tudo, boxe e capoeira e futebol e natação, yoga, tudo que aparecia pela frente eu fazia, não porque eu gostava ou porque eu tivesse aptidão para os esportes, nunca tive na verdade, mas porque eu achava que isso era o caminho, né, para eu poder perder aqueles quilinhos, parecia uma oportunidade boa para isso. Se por um lado eu perdi logo uns 3, 4 quilos nos primeiros 2 meses, depois essa perda de peso estagnou. E fiquei bastante desconsolado, porque pensei, eu nunca vou ter outra oportunidade de ficar fazendo 2 horas de treino por dia, e se isso não está adiantando, o que vai acontecer o resto da minha vida, né? Foi então que eu achei que aquela alimentação que eu estava tendo não servia mais esse propósito, né? Estava muito cansativo, não me levava a lugar nenhum. Nessa época caiu um livro em minhas mãos, um livro que chamava 4 Horas para o Corpo, do autor americano Tim Ferriss, e ele propagava uma ideia meio maluca, na qual você comia certo 6 dias por semana, e o comer certo dele envolvia tirar carboidratos como arroz, batata, pão, até mesmo as frutas, e no 7º dia você comia o que você quisesse, sem ter que comer a cada 3 horas, sem ter que contar calorias. Obviamente, isso ia contra tudo que eu conhecia, então eu falei que
Lógico que não vai funcionar para emagrecer. Mas, se pelo menos eu puder manter o peso assim, podendo um dia por semana comer sem culpa as coisas que eu gostava, eu tava na Holanda, queria comer os chocolates, as cervejas artesanais, aquela coisa toda, e isso ficar igual, tá bom. Sem ter que carregar esse monte de marmita de pão integral para cima e para baixo, não aguentava mais comer pão. Já passei por isso. E, para minha surpresa, comecei a emagrecer com isso. Emagreci me sentindo bem, animado, energizado, como nunca antes acontecera. E se por um lado eu fiquei feliz por estar emagrecendo, por outro eu fiquei bastante nervoso, irritado, pensando, eu fiz o mais difícil por todos esses anos, por que não me ensinaram que tinha um outro jeito, né? E por que isso aqui, que não faz sentido de acordo com o que eu pensava, funciona? Afinal, me falaram que eu precisava de carboidratos para ter energia, mas estou comendo muito menos e eu estou com energia. Falavam que eu precisava comer várias vezes ao dia para estimular o metabolismo, mas estava comendo 3 vezes por dia agora, um número bem mais razoável que encaixava na minha rotina, e estava parecendo que emagrecia mais. Então, eu não entendi muito bem como estava funcionando. E eu e o Rony estávamos curiosos a respeito disso, começamos a estudar, não é isso, Rony? Mas o Rony estava lá também, Rony? Você estava na Holanda com ele ou não? Vou só comentar aqui. Engraçado que isso que você passou, várias pessoas passaram, eu passei, e eu era médica, eu era endócrino já, né? Já trabalhava, orientava pessoas obesas a comer pão integral. Orientava pessoas obesas a comer de 3 em 3 horas, falava que era para comer, para não ficar com fome. Então, assim, barrinha de cereal, vergonha alheia, assim. Hoje eu tenho vergonha, já pedi desculpa meus pacientes que eu falei isso, mas eu fazia isso, aprendi isso na residência de endocrinologia, uma residência conceituada, né? Então, realmente, a nutrição, no que diz respeito a estar baseada em evidência, né, e ser uma nutrição que dá opções para as pessoas, está muito aquém, né, deixa muito a desejar. Hoje a pessoa vai no nutricionista, não, é isso aqui. Não emagrecer é porque você está mentindo, você não está seguindo, né? Eu aprendi, sim. Meus professores falavam, não, o paciente está mentindo, Janaína. Eles mentem, não está seguindo nada, não. E eu tinha pacientes super orientados, não, eu estou fazendo exatamente o que você mandou. A nutricionista me deu isso aqui, aí mostrava assim, a dieta da nutricionista, exatamente o que eu tinha falado, pão integral, comer de 3 horas, a pessoa não emagrecia. E não estava se sentindo bem, o intestino não estava legal. Eu falava assim, gente, tem alguma coisa muito errada aqui, né? Vamos tentar de novo? Já dá, Thiago? Tenta aí, fala. Opa, agora estão ouvindo? Eu tô te ouvindo ainda? Eu tô te ouvindo super bem, seu vídeo que não está muito legal, mas pode falar. Vamos ver se melhora. Bom, então vamos lá. Então, no caso, eu estava no Brasil, nesse período que ele estava lá, só que eu fui visitá-lo mais ou menos no meio do intercâmbio, que já tinha começado essas mudanças, e eu, de conhecer o Gui da faculdade, né, a gente várias e várias vezes fazia nossos lanchinhos, né, afinal, tinha mais ou menos entre o café da manhã e o almoço, eu levava 2 lanches, aí mais um lanche à tarde, eu ficava cheio de marmitas. E o Gui acompanhou essa fase também, e ele também tinha os lanchinhos dele, a gente compartilhava os lanchinhos. Eu lembro que ele estava querendo emagrecer um pouco, e a gente começou até a treinar juntos na academia. Na época, eu queria ganhar massa muscular, e a gente sempre tinha essas conversas, né, envolvendo alimentação, treino, etc. Então, quando eu fui para lá, vi que ele estava com uma alimentação diferente do que eu conhecia, e vi que ele finalmente estava tendo os resultados de emagrecimento, e ele estava feliz, empolgado, e não parava de falar das mudanças alimentares e de como estava sendo, que ele estava gostando. E eu falei, poxa, que legal, né? E, caramba, vai contra tudo que a gente escuta sempre, né? E é chato que não tem isso em português, não sei, tinha menos em português. Acho que o Dr. Souto já devia ter o blog nessa época, a gente veio a conhecer um pouco depois disso. Mas aí foi a partir daí que surgiu a nossa motivação. Falar, poxa, se tem essas... E aí a gente criou o Sr. Tanquinho no começo de 2014, que a gente viu que eram diferentes do que a maioria das pessoas fazia, e que ainda fazem, né? E, pô, vamos fazer um blog, a gente não sabe muito bem o que vai acontecer a partir daqui, mas vamos fazer um blog e começar a postar lá. E foi aí no começo de 2014 que o Sr. Tanquinho. Aí depois a gente começou a ter esse viés bem científico, né? De pegar os estudos, transformar numa linguagem mais acessível. Depois veio a questão das receitas, pelo qual muita gente conhece a gente, né, pelas receitas.
Foi um segundo ponto, um segundo passo para a gente criar o canal e tudo mais. Mas foi mais ou menos daí que surgiu, né? A ideia foi divulgar essas informações. E, a princípio, as informações de emagrecimento, né? O nome Senhor Tanquinho até, porque a gente pensava, assim, algo de ganhar massa muscular, etc. E começamos com essa parte de emagrecimento e fomos mudando ao longo do tempo um pouco o foco. Hoje em dia a gente engloba também essa parte de treinos e ganho de massa muscular, que talvez a gente fale hoje mais para frente. Vamos falar muito sobre isso, opa, vamos falar demais. Então, você sempre queria ganhar massa, ele queria perder gordura, né? E daí, da onde que surgiram as receitas, assim? Vocês pesquisaram? Como que vocês eram engenheiros, né? Então, vocês conseguiram construir, e eu falo isso porque as pessoas acham, assim, que quem não é nutricionista, que só nutricionista pode falar de alimentação. Eu sou contra isso. Eu acho que qualquer um pode falar de alimentação saudável, né? Eu acho que uma dieta prescritiva, eu tenho um nutricionista que eu indico, ela prescreve a dieta, mas eu falar de alimentação, qualquer um pode falar. No meu site eu tenho receitas, eu tenho também. Então, assim, eu queria entender de onde que vocês tiraram essa inspiração toda, não? Porque eu vou falar para vocês que o material de vocês é uma coisa impressionante. Quando eu comecei, e assim, eu vou fazer um tributo a vocês, assim, de gratidão, porque quando eu comecei, eu também não conhecia o Souto. Na verdade, eu tive toda uma trajetória, então não vou contar aqui, porque senão vocês vão pegar lencinho também. Então, tem um podcast que eu conto a minha história, se quiserem lá, mas eu era bem doente, assim. E lá para 2016, que eu tirei o carboidrato, também, meu negócio foi com um sensor, na verdade, não vi livro nenhum. Eu era totalmente fechada, assim, narrow-minded, assim, totalmente. Eu dava aula na faculdade, eu era preceptora de ambulatório de diabetes. Eu estava totalmente rodeada de pessoas que achavam que caloria é uma caloria, que 100 calorias de brócolis é a mesma coisa que 100 calorias de leite condensado. Eles ainda acham isso, né? O Lustig já mostrou em crianças que frutose e amido nas mesmas calorias são completamente diferentes no impacto metabólico em criança, na esteatose hepática, que é gordura no fígado, e marcadores inflamatórios. Isso está provado em criança já tem anos. Mas eles continuam achando isso, não sei porquê, enfim. E eu achava a mesma coisa. Então, quando eu estava passando mal sem parar e comecei a tirar as coisas que me faziam mal e que minha glicose caía, que eu tinha hipoglicemia, aí eu comecei a me sentir muito bem. E quando eu vi, eu não estava comendo carboidrato nenhum. Alguém foi falar, isso aí é low carb. Aí me mandaram pro blog do Souto. E quando eu fui pesquisar low carb, eu achei as receitas de vocês. E os vídeos de vocês eram tão fáceis de entender. E eu estudando aqui tanto de artigo, eu falei, gente, mas o que eu vou comer? Né? Porque assim, você tá engessado, né, na medicina que eu tinha aprendido. E eu comia ovo e tal, mas aí eu sentia falta de pão, de outras coisas que eu sempre tinha comido. De repente eu encontrei vocês, eu falei, meu Deus, que legal. Aí eu mandava meus pacientes seguirem vocês, encaminhava meus pacientes para olhar as receitas de vocês. Vários pacientes meus fizeram cursos de vocês. E assim, eu comprei material de vocês uma vez. Tinha um negócio de sopa sensacional, né? Eu falei, nossa. Então, eu tenho que agradecer, assim, publicamente, porque vocês me influenciaram muito quando eu comecei, sabe? Até hoje. Então, é muito interessante como que vocês conseguiram montar isso tudo. 2 engenheiros, assim, organizados vocês são, mas eu acho que ter passado pelo processo é uma coisa importante, né? Eu queria que vocês comentassem como foi essa construção, né? É muito interessante. E nesse ponto, eu diria que a gente deu sorte de ter habilidades e interesses até complementares, assim. Porque o meu foco sempre foi emagrecer. O do Rony era ganhar massa magra. Então, ele foi direcionando um pouco dos nossos estudos nesse sentido. A questão que a gente vem de um background de engenharia, né? Sempre me deu muito interesse por ciência. Desde criança eu gostava de ciência, dessas coisas. Quando eu estava no ensino médio, competia naquelas Olimpíadas de física, química, matemática. Sempre tive esse viés forte, assim. E então, quando a gente conheceu essa abordagem, como eu falei, a gente começou num livro bem leigo, chama 4 Horas para o Corpo. Mas tinha um capítulo suplementar desse livro, que falava sobre frutose e gordura no fígado e gota, que era do Gary Taubes. E eu fiquei encantado ao ler. E aí, encontrei o livro dele, também só existia em inglês na época, nem sei se tem hoje em português já, o Good Calories, Bad Calories, conta toda a história. Ele tem outros livros que são mais populares, mas esse era realmente um compêndio assim, histórico e tal. E eu fiquei maluco com isso, obcecado, e começamos a estudar mais esse assunto. Então, a gente sempre teve esse viés de tentar trazer, como você falou, a gente não vai prescrever a dieta para alguém, isso é a função de nutricionista e não compete, nem é do nosso interesse, nem dos nossos conjuntos do que a gente foi treinado para fazer. Mas essa divulgação científica, sim.
Então a gente sempre quis estudar e trazer uma linguagem acessível. Uma pessoa que a gente gostava que eu gosto até hoje assim de pensar, e às vezes envio um vídeo ou um texto assim para alguém ver, é minha mãe, porque eu penso, minha mãe é uma pessoa inteligente, estudada, ela é advogada também, USP, não sei o quê, mas ela não sabe nada sobre o assunto. Então, se ela não consegue entender, talvez a minha explicação não esteja clara. E então a gente sempre quis trazer esse acesso para as pessoas. E por outro lado, o Rony gosta dessa parte de culinária também, de cozinhar, das preparações, e também acabou tendo esse interesse em trazer receitas que fossem fáceis de fazer, e não uma receita que tem 200 passos e que se você errar um detalhe, ela vai ficar errada. São receitas mais robustas, né? Se você trocar uma coisinha por outra ali, às vezes dá certo também. Então, nesse contexto, a gente foi trabalhando também com as nossas competências e propensões naturais para fazer essas duas coisas, tanto essa parte de explicação, de trazer a ciência para o pessoal. Muitos dos nossos vídeos no YouTube também tem um pouco desse viés. Deixa eu explicar esse estudo aqui, porque às vezes a pessoa comum do dia a dia ela não vai entender o que é ensaio clínico randomizado, duplo cego da intervenção, mas fala, olha, pegaram aqui 30 adultos obesos, e 15 fizeram isso, 15 fizeram aquilo. O que aconteceu depois de 12 semanas? Aí a pessoa consegue entender mais com essa narrativa. E esse é um pouco do nosso viés, e o outro é das receitas, né? Porque é o que faz a diferença, né, Rony? Para as pessoas seguirem no dia a dia. Eu acredito que essa parte das receitas acabou que no começo a gente nem pensava que ia fazer receita, que ia ter um canal de receitas no YouTube. A gente tinha um blog, ia postar sempre com esse viés explicativo, simplificar os assuntos, né? Até porque a gente chegou a dar aula particular, eu dei aula particular bastante tempo de exatas, né? Mas ainda assim. Então, a gente saber que tem que falar de uma outra maneira para as pessoas entenderem, internalizarem e especialmente aplicarem. E foi justamente nessa hora da aplicação, né, da prática, que as pessoas chegavam para a gente com essa mesma questão que você, Jana, de, vou sentir muita falta do pãozinho, sentir muita falta de um bolo, de uma sobremesa, e por aí vai. Então, as pessoas começaram a pedir para a gente receitas, ou se não falavam diretamente receitas, falavam que elas sentiam falta. A gente falou, como que a gente vai preencher essa lacuna dentro do nosso trabalho, né? E a gente falou, vamos fazer receitas. E aí, tanto que a primeira receita veio 1 ano e meio, quase 2, depois do início do blog. É, né? Mesmo, sabia. O nosso primeiro vídeo de receita é final de 2015, que a gente lançou uma coletânea de receitas de café da manhã, porque o café da manhã era que as pessoas relatavam que tinham mais dificuldade. Poxa, como que eu vou comer ovo todos os dias no café da manhã? Bom, comia pão e não enjoava, né? Mas a gente entende perfeitamente. Pão de sal que não tem gosto de nada, né? Ainda mais que no Brasil. Se fosse naqueles pães italianos, na Europa, aquelas coisas assim, crunch, né? Mas pão daqui. Pois é, e a gente foi adaptando as receitas. A gente, na época, muitas a gente inventava, muitas a gente se baseava, principalmente em receitas que tinham lá fora. Na época não tinha canais de receita low carb, imagino, a gente não chegou a conhecer, mas a gente pegava algumas, adaptava, inventava, ia testando, e é isso, a gente sempre se baseou em receitas que a gente fosse fazer, né, receitas simples, que a gente mesmo, que não somos chefes de cozinha, faríamos ali em pouco tempo. Então, nossas receitas, a grande maioria delas é bem simples, tem esse viés mesmo de ser fácil para todo mundo conseguir fazer. E tem algumas, claro, uma ou outra mais elaborada, né? Por exemplo, pavê, tiramisu, que aí sim demandam alguns passos a mais, mas também são fáceis de fazer. E foi assim, né? Foi assim, primeiro café da manhã, depois as pessoas começaram a pedir sobremesa, aí surgiu a ideia da sopa em um determinado inverno, e foi assim que foi. Agora já são, sei lá, 400 e poucas receitas que a gente tem publicado no canal. Não, essa de tiramisu não tem não, manda pra mim depois, que é a minha sobremesa favorita. Aqui, Mano, sim. Uma dificuldade que eu vejo muito, né, como os livros de culinária, né, que inclusive vocês não têm um livro, assim, seus. Tem um livro? Eu não tenho o livro de vocês. Eu quero ver o livro de vocês. Tá? Porque eu acho que eu vi alguma coisa, vocês iam publicar, não sei se vocês já publicaram um livro. Eu tenho esse livro que eu acho que não tem, não. Não tô lembrando, eu acho que eu vi um livro de vocês. Olha, eu acho que... Eu tô na dúvida. Eu acho que a gente chegou a mandar um livro de receitas para você. Eu acho que não. Eu acho que você até gravou um videozinho pra gente, divulgando ele, um livro com a capa rosinha. Eu não tô com esse livro, alguém roubou de mim. Mas... Você tem ele aí pra mostrar? Mostra ele mas aí. a gente manda pra você. Aqui, todo livro que eu ponho lá no consultório some. Eu parei de pôr livro no consultório, sério.
Tem que botar uma correntinha. O povo pede para emprestado e não volta. Eu não sei mais quem pegou. Tá a gente tem esse livro físico, a gente lançou em 2019. Eu tinha na minha cabeça de ter um livro. E foram mais de 6 mil unidades vendidas, só da versão física. Então, a gente começou com 120 receitas. Aí, ó, a versão não, eu vi. 150. Eu tinha esse livro mesmo. Esse livro sumiu do meu consultório. Ah, não, eu quero esse livro. Gente, quem pegou meu livro me devolve. Eu quero esse livro imediatamente na minha mão. Alguém pegou emprestado, não me devolveu. Eu lembro. Mostra um pouquinho. É. Rony, para ela ver as receitas, a foto, tem as preparações. Ô, gente, o mais legal é porque os livros em inglês, primeiro que é tudo em ounças e libras. Então, a gente fica tendo que converter tudo, que isso é irritante. Segundo que o tipo de alimento... Olha que lindo, gente. Olha que legal. Ah, isso mesmo. Todas têm foto, quantidade de carboidratos. Perfeito, tempo né? de preparo. Mas vocês não estão vendendo, não? Mas não, tem que vender, uai. Tem receita de tudo, né? Põe na Amazon para vender isso aí, uai. Estamos vendendo, sim. Aonde que pode comprar seu livro? A gente vende... A gente tem no nosso site, tem vários botões lá no Instagram, no link da bio, tem o link também. Mas se você digitar 120receitas.com.br, também chega lá. Beleza. O domínio é antigo, né? O livro já está com 150 receitas, mas o link é 120receitas.com.br. Então, você já pode entrar lá e baixar. Página que você pode escolher. Todos os meus pacientes, obrigatoriamente, vão lá e vão comprar esse livro, tá, gente? Porque realmente faz diferença, tá? Eu não puxo o saco de ninguém, vocês me conhecem, né? Então, realmente vale a pena. Que isso é uma coisa importante. Os pacientes, eles falam assim, Janaína, mas isso aqui é inglês. Eu não falo inglês. Primeira dificuldade. Tem vários sites legais de receita em inglês. A pessoa não consegue converter. Mesmo quando tem o conversor automático, o povo não consegue entender, porque não fala inglês, tem a dificuldade, a barreira da língua, ou é muito caro, porque é tudo em dólar, né? E aí, quando todo mundo consegue, aí tem lá couve de Bruxelas, tem uns ingredientes que ninguém tem, né? Que eu adoro couve de Bruxelas. Aqui em Minas não tem, por exemplo. Então, tem coisas que tem lá que aqui não tem. Aí, a quantidade é diferente. Então, uma coisa que eu acho interessante que vocês fazem, vocês usam o que o brasileiro tem. E fica bom. Nunca tem uma receita que dá errado. E é fácil de fazer. Vocês fazem com uma simplicidade. Então, essa é a primeira coisa que eu queria chamar a atenção aqui no podcast, gente, que é possível fazer low carb, que é a dieta de baixo carboidrato, de uma forma gostosa e fácil, mesmo para quem não sabe cozinhar. Mesmo para quem não tem tempo. E essas duas pessoinhas aqui, tem muito material legal, tem muito produto bacana. E eles realmente fazem você sair da inércia e achar tudo lindo e fácil. Vou falar a verdade. Eu acho de fundo do meu coração. Aí as pessoas se preocupam muito, gente, com essa questão de tirar o carboidrato, né? O carboidrato é essencial. Ah, mas se eu tirar o carboidrato, eu não vou ganhar músculo. Ah, mas se eu tirar o carboidrato, eu vou passar mal. Então, quando a gente começa a mudar a alimentação, existem algumas orientações, né? Então, assim, as primeiras 2 semanas você não perde músculo, você perde água. Depois você começa a perder gordura. Você tem uma casa, né? Quem que fala isso? É o Jason Fung, gente, que fala isso? Você tem uma casa, o sofá, a lareira, né? Aí tá lá o inverno. Você acha que alguém vai pegar o sofá e jogar na lareira ou vai pegar a lenha que tá ali do lado? O corpo não é burro, né? Então, essa transição, inclusive, quando vocês entram no material dos meninos, nos vídeos, eles explicam isso também, tá? Assim como eu explico aqui, a gente sempre explica isso. Não sei porque que as pessoas ainda ficam confusas e têm medo. E a questão da massa magra, que eu queria que vocês falassem, porque como o Rony sempre teve essa preocupação com a massa magra, quando vocês começaram a fazer low carb, eu aposto que foi uma preocupação que você teve, né, Rony? Eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso, sobre como foi essa questão, se você tentou tirar o carboidrato e ainda assim ganhar massa magra, se você conseguiu, e como que foi isso para você? Então, nessa mesma época que o Gui, a gente falou anteriormente, o Gui estava emagrecendo e tendo acesso a conhecimento, a gente pensou em fazer o blog. Nessa mesma época, eu estava num período que eu estava fazendo acompanhamento com um nutricionista, justamente para ganho de massa muscular, e eu tinha uma dieta que não era muito sustentável, porque era para comer a cada 2 horas, então por isso de eu levar um monte de lanches para a faculdade, e aí um monte de fruta, um monte de aveia, o suplemento tinha que ser um whey protein, que vendia em determinada loja que ela indicava, o cupom dela tinha 10% de desconto, então tinha assim, várias coisas que não era muito sustentável a longo prazo. Eu ia para academia, ficava 2 horas, 1h30 na academia, mais o trajeto de ida e volta, mais 6 vezes por semana na academia, e tipo, assim, porque eu estava querendo testar tudo, né, para ver o que eu conseguia, até onde eu conseguia ir. E nessa época eu cheguei a ganhar quase 20 quilos do peso que eu tinha. E, assim, eu sou uma pessoa de composição pequena, né, ombro estreito, enfim,
Não dá para eu achar que eu vou ser o Arnold Schwarzenegger, mas eu queria ver até onde eu conseguia chegar. Só que quando eu ganhei esses 20 quilos, não foi só na forma de músculo. Claro que teve músculo ali, só que eu fiquei bem barrigudo, digamos, com a cara bem redonda e de um jeito que eu não fiquei feliz. E, poxa, eu tô tendo um monte... Ó o bullying, Guilherme. Ó o bullying. Para com isso. É isso mesmo. Até eu faço bullying com esse meu eu de 10 anos atrás. Porque, poxa, eu tô tendo um maior trabalhão, tô gastando com suplemento, tô perdendo um tempão na academia, tô me forçando a comer em horários estranhos, comendo um monte de arroz e pão. Eu comia um monte de pão também. E aí eu acabei ficando com a barriga grande, a cara enorme. E falei, poxa, mas se é para ser assim, eu não quero. Prefiro voltar atrás, né, e ficar mais tranquilo. E aí foi que eu comecei a fazer a low carb também. Falei, vou então voltar e depois fazer as coisas com mais paciência. Vamos ver o que acontece dessa vez. A gente também sempre tem esse viés de testar as coisas na gente, né, obviamente. E aí foi assim, foi um teste. Eu comecei com a low carb, o Gui já estava fazendo a low carb, eu comecei a perguntar o que ele comia, né, já tinha visto quando tinha ido lá para a Holanda, mas enfim, e começou nesse esquema low carb, né, que era com feijão e ovo, basicamente frango, era o que eu mais comia. Parei de levar um monte de lanche para tudo que era lugar e emagreci, quase desses 20 quilos, emagreci bem uns 15. Então, quer dizer, mantive um pouco da massa muscular, perdi bastante gordura, desinchei, e assim, melhorou muito minha qualidade de vida, porque aí eu passei a treinar menos vezes, a gente passou a pesquisar isso também, né, que o Gui, depois que já tinha emagrecido também, começou a cair para esse lado de treinar, ganhar massa muscular. Eu falei, poxa, dá para ter uma qualidade de vida em termos de não precisar ficar levando um monte de lanche, dá para fazer jejum, dá para treinar menos vezes na academia e sem se matar, sem fazer um esforço homérico. E foi isso, assim, acho que isso se adaptou bem ao meu estilo de vida. Então, hoje, isso daí já faz um tempão, né, e eu acho que constantemente eu fui melhorando a minha forma física. Eu sempre fui muito magrinho, e hoje em dia eu tenho uma forma física que não é enorme, nunca vai ser, né? Nem é o que eu busco, mas que, por outro lado, me dá orgulho de saber onde eu cheguei, assim, falar, poxa, eu consegui chegar até aqui, treino bem, gosto dos meus treinos, gosto da minha dieta, não me mato, sei que eventualmente dá para viajar e ficar sem treinar e não vai ser o fim do mundo para mim. Então, assim, uma coisa bem sustentável. Afinal, eu vou treinar, vou viver pelo resto da vida. Então, eu gosto de saber que isso é sustentável pelo resto da vida também. E qualquer ganho que vem disso, e os ganhos vêm devagar e sempre, é ótimo, porque não estou fazendo nada fora, além do meu alcance. Estou fazendo tudo tranquilamente e vai dando certo. O Gui, por outro lado, já é uma pessoa com uma composição física diferente. Então, ele também pode falar agora do lado dele. Exatamente, né? A gente vive lutando contra a genética, parece. Eu sempre tinha tido facilidade para ganhar peso, bem mais do que eu gostaria, e na forma de gordura. Então, sempre tive inveja daquelas pessoas que comiam de tudo e não engordavam. E o Rony era essa pessoa, ele só engordou quando ele realmente comeu loucamente, e aí metade do peso foi todo para a cara, né? A aparência que dava. E, por outro lado, ele sempre teve, assim, a admiração, o desejo de ser aquelas pessoas que comem e ganham massa, porque não era a realidade dele. E a verdade é que a gente sempre parece que pra gente sempre parece que a grama do vizinho é mais verde. Mas a verdade é, não, a gente tem que lutar com as armas que a gente tem, né? Jogar com as cartas que a gente tem. A genética deu um conjunto de cartas para cada um de nós, e a gente tem autonomia para jogar como a gente quiser. Então, uma opção é você falar, não, todo mundo da minha família é acima do peso, então também você não tem o que fazer, vou comer esse sorvete aqui. Outra é falar, ok, já que eu tenho essa tendência a ganhar peso, vou me cuidar mais justamente para contrabalançar isso. Talvez eu tenha que fazer um pequeno empenho a mais do que outras pessoas, mas está tudo bem. E o que funciona bem na abordagem que a gente usa atualmente, né, e que usa já há alguns anos, é que a gente usa uma dieta baixa em carboidratos, porque é onde eu verifico, a gente verifica nos nossos alunos também, que as pessoas com essa tendência, às vezes, a comer bastante, a ter naturalmente muito apetite, elas têm a maior saciedade. E ela não impede em nada o ganho de massa magra. Então, você consegue, ao mesmo tempo, evitar o ganho de gordura por comer em excesso, por comer alimentos
hiperpalatáveis, por você ter um controle menor de saciedade, e pelo menos para mim, para boa parte dos nossos alunos, né, que a gente acompanha mais de perto, é uma alimentação gostosa, eu acho gostoso comer, nossa, vou fazer no forno uma sobrecoxa com cebola e tomate, colocar um azeite em cima, às vezes acompanhar com uma taça de vinho seco, acho mais gostoso do que comer arroz e suco de laranja, são escolhas, mas pra gente, eu acho mais palatável. E ao mesmo tempo isso não interfere, não atrapalha em nada no ganho de massa magra. Muita gente tem esse temor de que acredita, porque as pessoas acreditam em várias coisas que estão já provadas que são infundadas, né? Como você falou, a gente explica isso, e o Dr. Souto explica isso, e o Guilherme Rony explica isso, eu explico isso, e a Maíra explica isso, e a pessoa continua com aquele medo. A impressão que eu tenho é que dá 10 vezes mais trabalho desfazer um mito do que criar esse mito em primeiro lugar. Com certeza. Isso eu como endocrinologista, gente, então, vocês podem falar, ele não é médico. Então tá, então usa a falácia da autoridade aqui, eu sou endocrinologista, tá? Então eu trabalho com hormônios, e eu pego muitas mulheres na menopausa, que é a pessoa mais difícil de ganhar massa magra que tem mulher na menopausa. Junta isso ao câncer, eu trabalho com mulheres menopausadas que tiveram câncer de mama, por exemplo, e que o oncologista fala, não vai poder fazer reposição hormonal. Isso também está mudando, tá, gente? Só para vocês terem uma pulguinha atrás do olho, está mudando. Mas digamos que o oncologista não autoriza, eu não faço. Eu trabalho junto com o onco. E essas mulheres fazem uma dieta de baixo carboidrato, porque no câncer a gente quer fazer uma dieta de baixo carboidrato para diminuir o estímulo da insulina, que é um fator de crescimento, né? Inclusive para o câncer, todo mundo sabe isso. E aí, como que essas mulheres vão evitar a osteoporose, a osteopenia e a perda de massa magra, já que elas estão sem hormônio? Que só isso, né, já causa perda de massa magra, tá? E eu falo para vocês que eu tenho, lógico que não é fácil, mas eu tenho pacientes que, com as calorias adequadas, acho que isso que é importante vocês entenderem. O que é importante para ganhar massa magra, tá? Calorias. Então, lógico que se você jejuar 24 horas todos os dias e comer 400 calorias à noite, dificilmente você vai ganhar massa magra, ok? Mas você não tem que comer 3.000 calorias de pão e bifum para ficar forte. Entendeu? Se você quer ficar bombado, ok, você vai ter que comer carboidrato sim, tá? Se você quer ser halterofilista e tal, mas mesmo eles fazem cetogênica para secar depois, tá? Então esse povo que fica muito gigante é hormônio, não se iludam, muito hormônio, tá? Muitas calorias, ok? Carboidrato sim, para fazer o bulking, e depois eles fazem o cutting, que é para perder aquela gordura, eles fazem uma cetogênica, fazem até jejum. Tá? Então, não é disso que nós estamos falando aqui. Nós estamos falando aqui de uma constituição física saudável, programada geneticamente, que você quer otimizar. Que fique bem claro que é disso que nós estamos falando aqui, tá, gente? Porque senão daqui a pouco vocês estão escrevendo aqui de baixo. Mas então vou fazer low carb e vou ganhar 20 quilos de músculo. Não vai. Mas você pode fazer low carb, como eu faço, como os meninos fazem. Eu faço uma dieta mais cetogênica mesmo. Eu raramente como carboidrato. E as pessoas não acreditam, mas eu sou forte, ó. Eu tenho braço, ó. Aí, ó, entendeu? Então, assim, dá para ganhar músculo? Dá. Então, calorias, proteína. E eu, por exemplo, que como muita carne, né? Peixe, frango e tal, eu não uso whey. Às vezes, eu suplemento uma proteína, mas é porque eu sou uma mulher hiperfágica, filha de alemão, como igual uma condenada. Na maioria das mulheres tem dificuldade. Se você malha mais, aí você vai suplementar. Cada uma de um jeito, né, gente? Então, se você tem proteína adequada, e quanto mais velha a pessoa, mais proteína ela precisa. Que isso fique bem claro, só para evitar a perda, não é nem para ganhar. E você treina, e eu achei muito legal vocês falarem isso, tá, Rony, que você falou. Você treinava loucamente, né? Hoje eu vejo os triatletas e os ultramaratonistas muito doentes, muito oxidados. Isso aumenta a permeabilidade intestinal, aumenta o estresse oxidativo crônico, aumenta o risco, inclusive, de várias doenças cardiovascular, câncer, por overtraining, exercício demais. Que as mulheres que ficam 2 horas no spinning todo dia não emagrece, né? Então, queria que você falasse um pouquinho. Então, já falei da falácia da autoridade aqui, então estou explicando para vocês, né? Então, assim, eu sou endócrino, estou mostrando para vocês que é possível, beleza? Vamos voltar aqui e falar da vida real aqui. Então, eu queria que o Rony falasse um pouquinho sobre essa questão de quantas horas você treinava, né? E hoje, você tem mais massa magra do que antes de você engordar os 20 quilos, não tem, Rony? Qual a diferença? O que você sentiu com isso de treinar loucamente todo dia, horas na academia, para treinar menos? Queria que vocês falassem sobre como é possível ganhar massa magra.
as pessoas têm isso, quanto mais treino, melhor, né? Queria que vocês comentassem os dois sobre isso, que às vezes mais treino não é melhor nem para perder peso e nem para ganhar massa. Isso é... Bom, da minha parte, como eu falei, né, a gente sempre foi de testar muito, e nessa época eu estava testando essa abordagem de 6 vezes por semana na academia, até porque é o mito corrente na academia, né? Os personagens da academia, o pessoal que você faz amizade na academia, não, porque você tem que treinar todo dia para ter resultado. Não, um dia fora da dieta, você perdeu os resultados de uma semana, esse tipo de coisa. E ainda por cima, né, a gente estava na época da faculdade, período integral, então eu dormia 5 horas por noite, mas encaixava 2 horas de treino, 2 horas entre ida e volta, e fazia mais meia hora de esteira lá, e aí o treino de mais 1 hora, 1 hora e pouco, que era aquele treino de peito e costas, são 4 séries de 12, bíceps e tríceps, 3 séries de 12, e aí você ficava lá um tempão, descanso, revezando, porque só conseguia ir na academia no horário mais tarde também, e era assim, era estressante mesmo, como você falou, era meio que uma obrigação, né, se torna uma obrigação, deixa de ser prazeroso. E a gente, depois de um tempo, não sei exatamente quando, entrou em contato com um treinador sueco chamado Martin Bergman. Acho que ele foi o primeiro que a gente teve assim, mais esse contato. Ele pregava um treino muito mais minimalista, um treino com exercícios, focava bem em exercícios compostos, fazer esses exercícios com bastante carga, bastante descanso também, mas para você ficar realmente cansado, fatigado daquele exercício, de uma forma que você não vai conseguir treinar o mesmo músculo depois de 72 horas. Então aí falou, poxa, então já que você está se esforçando mais no treino, né, fazendo exercício com mais peso, claro, sem negligenciar a forma do exercício, óbvio, né, mas exigindo mais, dando mais descanso para você aguentar fazer as séries, mantendo um peso, uma carga elevada, e não fazer as séries que todo mundo fala 1 minuto de descanso. Aí, poxa, ou você está fazendo muito leve para fazer as séries todas com a mesma carga, ou você vai ter que baixar a carga, você só dá 1 minuto de descanso, né, porque não dá para descansar se você está fazendo o exercício realmente sério, com apenas 1 minuto. Então, essas foram algumas modificações que a gente foi fazendo. Então, poxa, se não dá para treinar o mesmo músculo 3 vezes por semana, então diminui, consequentemente, as vezes que você vai na academia, né? Ou então você vai na academia vezes mais com menos tempo, treinar um grupo muscular em específico, fazer um exercício bem feito, ou 2 no máximo. Então, isso tudo ajudou a diminuir toda essa intensidade da academia. E hoje em dia, eu acho que a gente deve treinar 3 a 4 vezes de 40 minutos na academia. E um treino muito mais gostoso, assim, na minha opinião, né? Eu me adaptei muito mais com esse treino. Acho legal esse fator de você estar sempre tentando se superar com responsabilidade, mas você sempre tentando se superar ali, tentar uma série a mais, ou tentar um pouquinho a mais de carga, porque isso incentiva, pelo menos para mim, a ir na academia. Então, isso eu acho legal também. Tem gente que começa a academia e não aguenta, porque fica muito monótono, fica chato, fica lá muito tempo na academia, vai muitas vezes. E isso tudo desestimula, né? A gente vê nossos alunos, isso são fatores que desestimulam as pessoas a irem na academia. E quando elas percebem que tem uma outra abordagem, que você pode ficar menos na academia, ir menos vezes por semana, até quando as pessoas já treinam um pouco, adiciona esse fator de você tentar se superar, isso faz com que elas tenham mais aderência. E como a gente sabe, a aderência é fundamental quando a gente está falando de saúde, né? Seja na alimentação, seja nos treinos, porque não adianta nada fazer um mês e largar, seja alimentação, seja treino. Então, é por isso que a gente gosta dessa abordagem, porque ela gera mais aderência, tanto na gente quanto nos nossos alunos também. Uma coisa legal disso que o Rony falou é que se você for, e coaduna perfeitamente com o que a Jana falou, é justamente que se você treinar o tempo todo e está exaurindo seus recursos o tempo todo, você não consegue ter a supercompensação, o seu corpo se recuperar daquele estresse para você conseguir voltar a treinar e desempenhar bem. Então, um modelo simples para a gente encarar o treino, tem vários modelos, né? Nenhum deles é 100% abrangente, abrange tudo, mas muitos são úteis para a gente entender. Um modelo simples é pensar no treino como um estresse. E você gera esse estresse, você vai exigir do seu corpo uma adaptação, e essa adaptação, depois, ela vai acontecer no período de descanso. É por isso que os pilares do treino, como a Jana falou muito bem, a gente explica também nos nossos programas, tem 4 pilares. O treino inteligente, que é o que vai suscitar essa adaptação. Não adianta só comer proteína e caloria, senão você ficaria no sofá ganhando massa por ficar sentado. O treino é o primeiro
estopim desse processo. Aí você precisa, para construir como matéria-prima da massa magra, as proteínas, que são a matéria-prima per se, as calorias, que é um processo metabolicamente caro, e o descanso justamente para você poder ter esse processo acontecendo. Porque o treino em si, muita gente usa palavras de maneira leiga, né? Fala, isso aqui eu estou sem comer, então eu estou catabolizando. É uma palavra comum nos círculos maromba. Na verdade, o treino é catabólico. Ele está degradando as proteínas. Só que depois desse processo, a síntese proteica aumenta e você está ali construindo tecido novo. O anabolismo é uma recuperação depois. Se você está treinando o tempo todo, constantemente estressado, dormindo pouco, como era o caso do Rony e meu durante o período de faculdade, não consegue progredir na intensidade, nessa demanda que você traz, porque o volume, né, de treino é muito amplo, faz um monte de exercício o tempo todo, aí você não está gerando esses estímulos. E nem a oportunidade do corpo se recuperar. Então, esse modelo de treinamento que a gente usa hoje em dia, que começou com essa consultoria que a gente teve com esse treinador sueco, né, ele que popularizou, inclusive, treinar fazendo jejum de 16 horas por dia, a gente teve uma consultoria com ele uma época, tudo isso possibilita que isso se encaixe melhor na sua rotina também. Parece que é um mundo onde você só sai ganhando, no sentido de você treina menos horas, você tem mais resultados, é um treino mais desafiador, menos monótono, e você está ali com menos regras, sem precisar comer a cada 3 horas e nada assim. O único contraparte é que quando você está na academia, mesmo que seja menos tempo, é um treino de maior intensidade, mais demandante. Você não consegue ficar fazendo exercício com um braço e olhando o celular com o outro. Você está ali presente. Mas acho que isso é um preço baixo a se pagar. Perto dos a mulherada com o cílio postiço na academia, não consegue nem enxergar, assim, onde que estão os aparelhos, né? De tanta maquiagem pesada, assim, o cílio. Então, eu acho interessante isso que vocês comentaram, queria comentar uma coisa. A questão dos exercícios compostos, que o Rony falou. Exercício composto, gente, por exemplo, é um que você agacha, aí você levanta, dá um pulo com peso, então você faz vários exercícios, exercita vários músculos ao mesmo tempo. Esse tipo de exercício é especialmente interessante para ganhar massa, porque ele aumenta a síntese de GH, que é o hormônio do crescimento, que ele também ajuda a queimar a gordura. E ele é um ótimo hormônio regenerativo e bom para as articulações. Então, são exercícios muito interessantes, né? O exercício composto. A outra questão é a questão do sono, gente. O sono adequado aumenta a síntese de GH, que ele é produzido durante a noite. Aumenta também a produção do T3. Quem não dorme não emagrece. Tá? Então, assim, dormir bem é importantíssimo para ganhar músculo e para emagrecer. E não é dormir 8 horas. Eu canso de falar isso aqui. Não é a questão de quantas horas você dorme. Quando você dorme essas horas, que é a cronobiologia, que o ideal é que vocês estejam dormindo às 10. Tentar dormir antes da meia-noite, assim, mais tempo antes. E como você dorme. Então, se vocês estão aí barrigudo roncando, gente, a apneia do sono também atrapalha o emagrecimento, atrapalha a testosterona, atrapalha a ganho de massa magra. Então, tem um monte de coisas, né, gente, comportamentais que vão influenciar nos hormônios e nos resultados. Aí vocês acham que é só, low carb não funciona. Aí você dorme 1 da manhã, fica com a tela até 1 da manhã, né, estressadíssimo, malhando todo dia sem dar o descanso, que é o que você falou do catabolismo, né? Então, tem que rasgar para regenerar e crescer o músculo. E aí as pessoas acham que o jejum, vocês falaram de jejum. Então, eu peguei esse gancho, vamos falar um pouco do jejum. O jejum vai atrapalhar o ganho de massa magra? Porque, ao meu ver, e na minha experiência, não. Eu queria saber a experiência de vocês, que falam muito sobre jejum intermitente também, eu sei que vocês gostam. Qual que é a visão de vocês, qual que é a experiência de vocês na vida de vocês e com as pessoas que vocês conhecem, os alunos de vocês, os programas que vocês têm, com relação ao jejum intermitente e a preservação ou ganho de massa magra, de músculo? Nossa, tem várias vertentes para abordar aí. Até você tinha puxado o assunto do GH, né? Que, na verdade, o GH também se eleva em jejum. Então, muitas vezes, um protocolo que a gente vê muitos alunos usando, e acho que o Rony mesmo gosta desse também, é de fazer um jejum mais ou menos de 15 a 18 horas por dia. A gente não fica cronometrando, não é para ser uma prisão, mas fica nessa faixa, assim, das 16 horas para mais ou para menos. Treinar ao final dessa janela de jejum, e aí depois disso, sem pressa, não precisa sair da academia com o shake na mão, mas chega em casa, toma um banho e almoça, faz uma bela refeição. Esse é um protocolo que funciona bastante, assim. E eu gosto de um outro jeito. Geralmente eu gosto de almoçar, talvez por volta do meio-dia, lá para umas 4 da tarde, 5, eu treino. Então, não estou em jejum, né? Estou algumas horas já alimentado, e depois faço minha outra refeição. Mas você percebe que são 2 jeitos diferentes de encaixar uma janela de jejum
num dia com treino. Num deles você está treinando de jejum, no outro não. Mas o que a gente observa é que, respeitando esses pilares que a gente falou, se você consegue ingerir as calorias e as proteínas necessárias nessa janela, você está tendo um treino desafiador, né, para o seu corpo também fazendo o jejum, você não tem prejuízo algum. Inclusive, a gente tem um vídeo no YouTube que fala um pouquinho sobre um estudo que avaliou exatamente isso. E o estudo, o protocolo fazia, tanto se popularizou esse jeito de fazer jejum de 16 horas, né, jejum 16/8 todos os dias, que o estudo treinou um grupo de homens já treinados, né, não eram pessoas que começaram a treinar ontem, é um ensaio clínico, e colocaram um grupo para treinar normal, o outro para treinar normal e fazendo um jejum, e a gente não viu que o grupo que não fez jejum ganhou mais massa magra. Na verdade, a gente viu o ganho de massa magra igual, e o grupo que fez jejum perdeu gordura junto. Então, não estou dizendo que, nossa, todo mundo tem que fazer isso, que é obrigatório, nem nada assim. Mas o que a gente vê é a não inferioridade dessa abordagem, né? É uma abordagem que não é pior. E pode ser melhor, até porque é muito prático fazer jejum. Muita gente acorda de manhã, não está morrendo de fome. O que nossos alunos mais fazem é pular o café da manhã em termos de jejum. Embora tem gente que faz um pouquinho diferente, uns não tem fome à noite e tal, mas a maioria pula o de jejum, né? Pula o café da manhã. E a gente vive isso, né? A gente vive isso há 10 anos. Então eu falo desse estudo, que eu acho que é de 2020, 2021, então é recente, mas a gente está fazendo isso, testando na gente desde 2013. Então já faz mais de 10 anos que a gente está vivendo isso. Não é uma teoria bonita, uma moda que entrou. É algo que está aí acontecendo na nossa vida durante quase a totalidade da nossa vida adulta. E não vejo motivos para isso mudar. Podem ter fases em que a gente muda. Tem dias que acordo com fome, eu como café da manhã, mas isso é 5% dos dias, talvez. Mas é um estilo de vida e é sustentável. E acho que isso é um dos pontos mais importantes. Fala, Rony. Não, nesse ponto, eu só ia dizer que talvez para algumas pessoas que têm pouco apetite, fazer o jejum não colabore com o ganho muscular, não por conta do jejum em si, mas porque a pessoa tem pouco apetite. Então, para ela vai ser mais fácil distribuir as calorias, as proteínas, né, que são os pilares importantes para a construção muscular, em mais refeições do que, às vezes, tentar fazer apenas uma ou duas refeições grandes, né? Então, isso é muito caso a caso da pessoa se conhecer também, né? E ver como funciona melhor para ela, especialmente mulheres, têm mais dificuldade de comer, como você estava falando, né? Comer bastante quantidade de proteína só em 2 refeições. Aqui, falando do jejum mais comum, como o Gui falou, né? Geralmente é pular o café da manhã. Então, é a única coisa que varia, né? De pessoa a pessoa, que pode ser um empecilho do jejum. Não por causa do jejum, mas por causa do apetite da pessoa. Então, aí, nesse caso, talvez vale a pena particionar mais, ou pelo menos no período que a pessoa estiver mais focada em ganho de massa muscular, né? Acho que era esse o adendo que eu ia fazer com relação a isso. Muito pertinente isso. Eu vejo que, às vezes, por exemplo, numa dieta cetogênica, para um câncer, por exemplo, eu falo, ó, a pessoa vai comer 3 refeições, mas tem gente que não consegue comer. Aí a gente divide, faz 6 refeições, vai comer de 3 horas na low carb, na cetogênica, vai, porque é uma pessoa que não consegue comer muito. Pós-bariátrica, começou com bariátrica, que vai entrar em cetose ou jejuar, para ela conseguir comer a proteína que ela tem que comer, às vezes ela vai ter que fracionar mesmo. Então, não é obrigatório não comer várias vezes. É porque você não tem que comer várias vezes. Aí, se a pessoa tem alguma limitação, a prescrição é adequada àquela pessoa. Mas esse tipo de paciente, geralmente, tem que ter uma nutricionista que vai prescrever mesmo. Não é uma coisa livre. Então, quando a gente está aqui falando assim, eu, por exemplo, quando eu comecei, eu comia sempre que eu tinha fome e comia até ficar satisfeita. Eu comecei comendo de 2 em 2 horas, que eu tinha hipoglicemia reativa, e hoje eu consigo pular o café da manhã sempre que eu quiser. Eu jejuo 24 horas, mas eu não gosto de jejuar todo dia, porque eu amo café da manhã, eu amo ovos com bacon. Vou fazer o quê? Eu não enjoo de ovo, de jeito nenhum. Não consigo enjoar. Então, eu faço um jejum de 3 dias por mês, ou de 5 dias, que eu fiz ano passado. Eu fiz 3, 4 jejuns de 5 dias. Que para mim, que quer evitar câncer, minha família tem muito câncer, né? Então, eu tenho uma genética bem meia boca, meu teste nutrigenético não é lindo. Então, eu trato a minha epigenética, que é o estilo de vida e a forma como isso vai influenciar como os meus genes vão se comportar. Que é o que vocês falaram, a gente não é escravo dos nossos genes. Né? E o jejum, gente, não é só para emagrecer ou para ajudar no processo de manipulação hormonal para ganhar massa ou osso, tá? Porque jejum também ajuda a ganhar massa óssea, acreditem ou não.
O jejum serve como uma autofagia, que é uma limpeza. É um descarte de organelas velhas, disfuncionais, como as mitocôndrias, que é a nossa casa de poder, que quando elas começam a ficar disfuncionais, a gente tem Alzheimer, câncer, essas coisas. Então, você faz uma limpeza. Isso é autofagia. E o jejum? Aí tem que ser um jejum mais prolongadinho para isso. 3 dias, 4, 5 dias. Eu uso desse jeito. Essa é a minha estratégia, né? E eu não perco massa magra. Então, quando eu estou fazendo um jejum de 5 dias, gente, vejam vocês, eu perco 1 quilo. E eu recupero logo depois. Então, não é tão fácil perder peso jejuando. Queria que vocês entendessem isso. Não tem que, eu vou perder peso, vou perder massa magra porque eu pulei o café da manhã. Não vai. Não é tão fácil emagrecer jejuando assim, igual vocês pensam. Ainda mais se você estiver malhando e comendo direito na sua janela alimentar. Tá? Isso é óbvio. Pensem. Isso que os meninos estão falando. Se você consegue comer as calorias naquela janela de alimentação, você vai ganhar massa ou vai preservar massa. Tá? Não é porque você ficou um tempinho sem comer que você vai morrer disso, não. Tá? Então, entendam isso, por favor. A outra dúvida que as pessoas têm, não, mas se eu vou fazer low carb, eu não vou comer carboidrato, eu tenho que tomar um monte de suplemento. Senão, eu não vou conseguir nem emagrecer, nem ganhar massa magra sem suplemento. Aí, eu queria que vocês comentassem um pouco sobre isso. Pré-treino, pós-treino. Tem que tomar um pré-treino, no treino tomar outra garrafinha, no pós-treino já tem que sair tomando outra, senão não vai dar certo. O que vocês pensam sobre isso? Tira para o ímpar aí. Vou começar então, depois o Rony completa. É muito interessante porque muitas pessoas atribuem aos suplementos espécies de superpoderes como se fosse consertar todas as áreas da vida delas que não está adequada, né? Então a pessoa fala, eu não consigo comer proteína, mas a pessoa está claramente comendo um excesso de calorias, às vezes ela está aí dezenas de quilos acima do peso, está comendo quantidade de alimento, ela tem apetite, mas não tem das coisas que ela não está acostumada a gostar. Então ela está viciada no sabor doce, ela quer comer proteína na forma de whey protein, bem docinho, às vezes nem é whey, é aquelas bebidas lácteas com, às vezes tem aí 15 gramas de proteína no potinho e 20 de açúcar, e a pessoa fala, mas tem proteína aqui. É um certo desvio assim, comportamental que dá para ser treinado, a gente consegue treinar nosso paladar, se adaptar a coisas novas, mas a pessoa quer consertar com o suplemento a alimentação que está errada, ou então ela fala, puxa, eu não estou dormindo bem, não tenho tempo para dormir, vou tomar aqui esse negócio que é estimulante, vou consumir aqui pílula de cafeína, e eu vou consumir ioimbina e não sei o que lá, porque me deixa pilhada. Mas talvez seja mais interessante você olhar, será que realmente o futuro da minha vida, que a gente gosta muito de pensar no longo prazo, né? Falei que a gente está vivendo isso já tem 10 anos, não pretende mudar, porque é uma abordagem sustentável. Então, eu penso, será que talvez você vai querer levar isso, dormindo 4, 5 horas por noite, se enchendo de suplementos, por 10 anos? Porque se você não vê isso como algo que faz sentido para uma vida saudável, não faz sentido você começar agora, sendo que depois, mais cedo ou mais tarde, você vai ter que mudar algumas pedras fundamentais aí. Então, existe um mito muito grande do suplemento, né, de que ele consertaria muita coisa, não porque as pessoas estudaram e viram que para determinadas questões o suplemento é indicado e tal, porque tem alguns contextos em que é muito útil, mas são coisas muito específicas. Mas é porque é muito conveniente você comprar um pote que ele chega na sua casa, entrega às vezes em poucos dias, você consome aí uma pílula ou duas, ou um pozinho ou o que for, uma vez ao dia e tudo se resolve. É um jeito meio de você pagar para resolver o problema, porém não endereça questões que você tem que fazer. Assim como não importa quanto dinheiro, poder você tenha no mundo, você vai ter que fazer o seu treino. Ninguém pode fazer para você. Você pode pagar um personal, você pode ter uma academia na sua casa, você pode ter um personal chef que cozinha comidas saudáveis, tudo bem, mas você vai ter que comer e você vai ter que treinar. Então, o suplemento muitas vezes tem esse teor de fuga, assim, da responsabilidade, ou de terceirizar uma parte dela para o suplemento. E como a gente falou, né, um exemplo curioso que a gente fala, às vezes, de alguns alunos que têm síndrome do intestino irritável, e aí para quem faz uma dieta baixa em FODMAPs e consome glutamina, a gente tem evidência de que é benéfico. Mas a pessoa que está ali saudável, querendo emagrecer, fala, vou tomar também, porque eu vi que é bom. Não funciona assim. Você não vai tomando qualquer coisa. Tem um viés muito grande ainda, vou só comentar esses vieses, depois o Rony fala o que ele acha mais importante ou não do suplemento, o que é mais útil ou não, mas um viés muito grande ainda de pensar, vou tomar isso aqui, por exemplo, um multivitamínico, o pessoal adora multivitamínico porque pensa, vai que tá faltando alguma coisa. Então, primeiro que a pessoa não estudou para saber se é uma alimentação nutritiva ou não.
ela pensa, vai que tá faltando. Ela não tem nem a confiança de que essa abordagem que ela tá comendo agora, peixe, carne, ovo, frango, legumes, ela tá com medo de estar incompleto. Porque antes ela comia pão, batata frita, arroz, algodão, doce e falava, nossa, isso tá completo, ela não tinha medo. Mas agora ela fala, vou comer isso, eu multivitamínico, porque assim, se sobrar, sai no xixi. E na verdade não funciona assim, nosso corpo não pega o que tá faltando e sai expelindo o resto. As coisas têm efeitos, né? E a gente tem uma visão de que o corpo é complexo, é o que permite a gente entender que você não pode sair fazendo as coisas, você pode fazer o que você quiser, todo mundo é adulto, mas não é razoável esperar que você vai sair tomando um monte de coisa, vai pegar só as partes boas e não vai ter consequências. Então, falta assim uma humildade assim de a gente entender, cara, o corpo é complexo. Então, tem coisas que a gente não sabe, a gente não vai sair colocando coisas para dentro se a gente não sabe o que vai acontecer. É um princípio de precaução, que é isso, né? E é por esse princípio que a nossa abordagem, ela se baseia na menor quantidade de suplementos possível, que vai ter seus casos, vai ter suas indicações. Um exemplo que você deu, que foi ótimo, é da pessoa que tem, de fato, pouco apetite. E aí ela pode se beneficiar de tomar um suplemento de proteína, whey protein, beef protein, albumina, o que for. E aí vai depender, se ela é sensível às proteínas do leite, não vai ser whey. Mas tem contextos e tem que ser olhado para isso. Mas não é uma coisa que todo mundo tem que tomar tal coisa, porque essa abordagem, ela está ignorando que as bases têm que estar certas. O suplemento vem ali como a cereja do bolo, na nossa visão. E muitas vezes tem o próprio desconhecimento das pessoas, né, com relação aos suplementos. E por experiência própria, nessa época aí que eu, lá atrás, 2010, 11, 12, quando eu comecei a treinar, se falava muito em whey protein e creatina. Não sei nem se na época a creatina não estava proibida no Brasil e liberou um pouco depois disso, se não me engano. Mas, enfim, eu achava que eu tinha que tomar whey protein para ganhar massa muscular. Eu falava, pô, já estou treinando aqui várias vezes na semana, fazendo o treino certinho, achava que comia certinho em casa, falava, o que está faltando é whey protein. Todo mundo aqui na academia fala de tomar whey protein. Você toma whey protein? Toma suplementos de proteína. Eu falava, é isso então. Já. Então aí eu investi uma pequena fortuna, um dinheiro que eu mal ganhava. Já chamei, já pode continuar falando que ele vai voltar. Um dinheiro que eu mal... beleza. Pode falar. Dinheiro que eu mal ganhava, na época, eu gastava com whey protein. Sendo que hoje em dia, eu sei que whey protein nada mais é que proteína. Então, se eu estiver conseguindo a proteína de outras fontes, beleza, eu não preciso desse whey protein, né? Agora, para pessoas que realmente não têm apetite, que não conseguem comer muita carne, talvez o whey protein, ou beef protein, ou albumina, enfim, o que seja, talvez faça sentido para essa pessoa. Então, é caso a caso. Só que tem isso mesmo que ele falou, né? De pílula mágica, também por ter o desconhecimento das pessoas do que é cada coisa, né? Aí, depois tem a creatina também, que é muito falada por aí. Aí tem os pré-treinos, a betalanina, não sei o que lá, que as pessoas sempre vão atrás da pílula mágica e, por desconhecimento, acham que é o que está faltando para elas terem resultado. Só que elas não olham que a alimentação delas está ruim, não sabem avaliar que o treino está ruim, mas fica indo para isso que está hypado, né? Está na boca do povo na academia. Então, também leva as pessoas a se iludirem para esse lado, né? Na academia você sempre vai ter uma modinha nova. E é engraçado que essa moda nunca é, por exemplo, o suplemento de vitamina D, que talvez seja o que as pessoas precisam, e mais, né? São pessoas que a maioria de nós não toma tanto sol atualmente. Eu e o Gui temos um monte de pinta, o Gui já tirou pinta também, problema de pele. Então, talvez a vitamina D fosse um suplemento melhor para você fazer um exame, ver se está precisando tomar. Talvez o magnésio, que a gente sabe que o solo hoje em dia é mais pobre em magnésio, os vegetais, as comidas que a gente consome são menos ricas em magnésio, então talvez o magnésio fosse algo útil para você investigar se vale a pena tomar. E não tem nada de errado se, no seu caso, você julgar necessário tomar whey protein. Às vezes é muito melhor tomar whey protein do que comer um pão, como lanche. Né? Então pode fazer sentido também, dependendo do momento. A creatina, né, que eu falei anteriormente, é um suplemento bem estudado, e tem evidência que ela pode realmente ajudar algumas pessoas em exercícios de explosão, né, como o treino com pesos na academia, pode ajudar. Então, você pode testar, que é um suplemento inofensivo, assim, não vai fazer mal para a sua saúde se você tomar nas quantidades adequadas. Então, você pode testar. Vai ser isso que separa você do máximo dos seus ganhos? Não, não vai ser. Não adianta encarar como uma pílula mágica. Aí você quer testar e ver como se sai? Pode ser um teste válido, mas também, como eu falei, né, vale a pena investigar talvez outros suplementos que não são tão
hypadas, não estão na boca do povo, mas talvez façam mais sentido para o seu caso, né? Vitamina D e magnésio, no caso, são dois que a gente sabe que podem ser úteis para muitas pessoas. Não, eu ri aqui porque eu ia falar vitamina D. Você falou na hora que eu pensei. Muito engraçado. E as pessoas estão com pavor de vitamina D, porque agora você vai no consultório do cardiologista, ele tá 20, tá ótimo. Assim, dá vontade de chorar, né? E realmente as pessoas não entendem a importância do hormônio D. Eu nem falo vitamina mais, eu até tento não falar. O receptor de hormônio D, o VDR, ele tá em tudo quanto é célula do nosso corpo. Tá? Para vocês terem uma ideia, nem serotonina é produzida de forma adequada sem níveis adequados do hormônio D. E eu falo para vocês, níveis adequados não são de 20. O Rolix, que é o cara que mais fala de vitamina D, né, porque eu fiz endócrino em 2011, né, já falava que 40 é o mínimo que ele considerava. Né? Tem alguns estudos com câncer de mama em mulheres que, quando o nível fica acima de 70, tem menos recidiva de câncer. Olha que interessante. Tem alguns estudos em gestante que, quando a vitamina D em gestante está abaixo de 45, tem uma incidência muito maior de autismo no neném. E hoje eu vejo muitos pré-natais onde não se pede vitamina D. E quando idosa, está 30 e fala que está bom. Então, isso me assusta um pouco. E existem vários estudos, diversos estudos, mostrando a importância da vitamina D para o ganho de massa magra. E para a estabilidade, inclusive, de tendão e fraturas. Quantos corredores, meninos, vocês já ouviram falar, vocês que conhecem muitos corredores como eu, que tem fratura de estresse com deficiência de vitamina D? Vocês veem muito isso? Porque eu vejo demais fratura de estresse por deficiência de vitamina D. Né? Todo mundo com vitamina D de 30. Cheio de corredor aí correndo. Com polimorfismo, né? Eles têm alterações genéticas que a vitamina D ou não é sintetizada adequadamente ou não é absorvida adequadamente. Né? E a gente sabe que pacientes com hipotiroidismo também, que muita gente tem hipotiroidismo, eles não produzem vitamina D na pele da mesma forma que as pessoas com a tireoide boa. Porque você tem que ter uma temperatura corporal adequada para a enzima que produz a vitamina D na pele funcionar. Então, essa mulherada aí com 35 de temperatura de manhã, você esquece. Que não vai produzir 35 graus centígrados, tá? Isso mesmo, graus Celsius que eu tô falando. Eu tenho paciente com 34, né? Então, ela não vai produzir vitamina D da mesma forma. Como que ela vai ganhar massa magra? Como que ela vai emagrecer? Se a tireoide não tá legal? Se não tem a vitamina D? Então, assim, a gente tem que entender, gente, que a gente gosta muito de culpar a dieta, né? Ah, fiz low carb, não emagreci. Ah, fiz low carb, não ganhei massa magra. A low carb é tão boa quanto a low fat. Nos ensaios clínicos, gente, se você fizer contagem de calorias, a low carb não é pior do que a dieta de contar calorias com baixa gordura, tá? Tem o Diet Fits, que mostrou isso. E algumas pessoas não respondem a essa dieta de contagem de caloria e algumas pessoas não respondem também a low carb. Qual é a nossa luta aqui? A opção. O que o Gui falou? Ninguém me falou que eu tinha uma opção. E essa é a minha luta aqui. Pega um diabético, tá socando pau integral no diabético com a glicada de 8 e fala que não, que essa é a dieta. Por que não falar, meu filho, você tem uma opção. Uma dieta que você não passa fome, que você come até ficar satisfeito, come na hora que está com fome, controla seu diabetes, consegue perder gordura e ainda é possível ganhar massa magra. Por que isso não é oferecido como opção? O que vocês acham, gente? Por que vocês acham que até hoje, vocês estão aí desde 2014, né? Já. Por que vocês acham hoje, 10 anos depois, a gente ainda está tendo essa conversa para ver se abre a cabeça dos médicos, nutricionistas, colegas, né, de profissionais de saúde, com relação a esse assunto? Qual a opinião de vocês? Por que a galera não entende, não entra na cabeça? Tanta evidência na literatura. Bom, eu não tenho certeza. Várias vezes me pergunto isso. Algumas das vezes chego a ideias que são um pouco como teoria da conspiração e eu não gosto muito desse tipo de pensamento. Mas uma coisa que é fato é que realmente existe pouca informação. Claro, existe muita na internet, tem aí o seu podcast, tem o nosso podcast, tem blogs, tem, especialmente para quem fala inglês, o mundo se torna ainda mais amplo nesse sentido, mas é uma coisa que a gente acredita é que o futuro já está aí, só que não está igualmente distribuído para todas as pessoas. Uma coisa que a gente fala, vou dar um exemplo simples aqui, mas que faz muito sentido, é de uma revisão de artigos de 2010 falando da abordagem baixa em FODMAPs para quem tem síndrome do intestino irritável. E esse é um assunto que me é muito caro desse tipo de abordagem dietética, porque minha mãe tem doença diverticular e quase foi fazer cirurgia, e aí a gente começou em 2017 a estudar essa questão dos FODMAPs,
e salvou ela de fazer a cirurgia por causa desse tipo de alimentação, que ela é nutricionista, pagava consultas caríssimas, ninguém sabia orientar, ou então falava, tem uma dieta, mas nem vou passar porque ninguém segue, sabe? Absurdo, e pode ter até gente. uma taxa de sucesso muito baixa, mas você tem o direito de saber. Como Não, e funciona, a dieta de low FODMAP, você tá doido, tem um monte de paciente que faz. Funciona. Sim, tem muita evidência. E uma das revisões mais completas é de 2010. E o que a gente fala quando a gente apresenta isso, fala, isso aqui existe há mais de uma década, mas você que tem aí SI, você não sabia. O conhecimento já está ali, publicado para quem quiser ler. Mas, cadê ele chegando nas pessoas? Então a gente tem aqui o nosso trabalho de divulgar e tal. E é claro que todo mundo tem direito a fazer o que quiser. Hoje em dia, há muitas décadas, a gente sabe que cigarro é um fator de risco para um monte de câncer. Tem gente que fuma, mas ninguém fuma sem saber que faz mal. Eu defendo as pessoas terem o direito de fazer o que elas quiserem na vida delas. Desde que elas não fumem em cima de ninguém. Exatamente. Exatamente. Então, todo mundo é adulto e tem que lidar com as consequências das suas escolhas, mas tomando as suas escolhas de forma informada. Então, se o diabético fala, não, eu gosto mais do doce de leite do que, nossa, Deus me livre, do que do meu pé, e talvez eu tenha que amputá-lo, é uma escolha dele. É muito triste falar desse jeito e tal, mas é um exemplo... eu já vi gente falar isso. Enfim, e perdeu o pé. É muito triste. Eu já vi. Vários. É muito triste, mas é um direito. Agora, a pessoa não saber, e talvez perder o pé porque ninguém falou, mas escuta, você gosta de churrasco? E se você pudesse comer churrasco e você não teria que contar calorias, você diminuir a medicação, você não ia ter mais essa progressão da doença ao longo do tempo. Acho que o fato de não ser dada a escolha é muito cruel. Essa falta de informação, separar a vida e a morte das pessoas, literalmente, é muito cruel. Se eu já peguei, assim, diabético, barrigão, cervejeiro, eu falei assim aqui, você gosta de churrasco? Gosto. Vamos fazer uma mudança? Vamos trocar? Aí eu falei, você vai usar esse chopp low carb, vai parar de comer esse carboidrato, vai comer carne e salada. Cara, o cara perdeu, eu tive um paciente que perdeu 30 quilos em 2 meses fazendo isso. Depois ele voltou a tomar 24 latas de cerveja, não, 24 garrafas de cerveja, sexta e sábado, sozinho, e engordou tudo de novo. Foi um paciente que foi para bariátrica, que eu fui contra. Porque paciente que vai para bariátrica, que já tem tendência ao alcoolismo, fatalmente tem um risco muito alto de virar alcoólatra, né? Já tinha, né? Então, eu sou contra paciente que bebe demais fazer uma bariátrica. Acho que é uma coisa que tem que ser tratada antes. Mas só para vocês terem uma noção de como que é o poder de uma dieta de baixo carboidrato, né? Um paciente perder 30 quilos em 2 meses, reverter diabetes, né? Então, eu fico olhando por que as pessoas estão sendo negadas uma estratégia tão eficaz, né? Porque não tem nada pior do que reverter, melhor do que reverter uma doença dessa. Né? Eu que vi pacientes sendo amputados um atrás do outro, 5 anos da minha vida no hospital. Eu trabalhava só com isso, só vendo isso, só cuidando de paciente amputado. Quando eu vejo que metade de todos eles não precisava estar ali perdendo a perna, sabe? Menino de 30 anos perdendo perna. Se tivesse sido oferecido uma dieta de baixo carboidrato, DM1 ou DM2. Dá uma tristeza, né, gente? Então, vocês têm uma missão. Vocês não podem desistir. Eu sei que vocês, como eu, sofrem bullying, sofrem perseguição, são criticados. Mas faz parte, né? Faz parte de quem quer mudar o mundo. Toma pedrada, né? Põe o capacete e vai para frente, né? Não pode desistir. Então, eu queria que vocês falassem um pouco sobre projetos recentes de vocês e projetos futuros de vocês, para as pessoas estarem antenadas, acompanhando vocês. E eu quero todas as redes sociais. Depois você me manda tudo, assim, o Instagram eu tenho, mas só para a gente colocar aqui na descrição do vídeo, os contatos, onde compra o livro. Esse artigo eu tenho, se você quiser pegar o link dele aí fácil, se tiver fácil, que eu vou esquecer, para colocar, do Trained Man, com low carb. Esse ensaio clínico é legal de colocar, que a gente põe tudo que a gente fala no vídeo, eu acho legal colocar. Tá? Então, me falem dos projetos de vocês atuais e futuros. Bom, a gente tem atualmente... A gente tem alguns programas, né? Tem o livro físico, como você falou, que já foram mais de 6 mil unidades vendidas. Acho que o Gui chegou a comentar isso quando eu fui pegar o livro. Que nós vamos pôr o link aqui. Ele é um dos nossos... o link pode ser 120receitas.com.br, né? Você vai cair no nosso livro, que está com 150 receitas atualmente, para todas as ocasiões. A gente tem o nosso cardápio Tanquinho 2.0, que é um curso em vídeo. Então, para quem quer começar low carb, é um curso bacana, que a gente vai ensinar como fazer escolhas alimentares melhores, o que você pode comer, onde basear suas refeições, né, quais alimentos
são melhores para você, quais evitar na maior parte do tempo. A gente tem o nosso programa de hipertrofia, que é o projeto Tanquinho de Hipertrofia, que é um projeto de ganho de massa muscular, ganhos limpos de massa muscular, né, minimizando ao máximo o ganho de gordura ao longo do processo, com dieta low carb e cetogênica, justamente porque a gente tinha muitos alunos que emagreciam com essa estratégia e não queriam voltar a comer carboidratos para ganhar músculos. Então a gente criou esse programa falando um pouquinho, né, sobre esses 4 pilares que a gente falou, né, calorias, proteínas, treino e descanso, os pilares para ganhar massa muscular. E se você quiser ou não fazer jejum, né, a gente comenta mais a fundo isso que a gente passou por hoje aqui no podcast. E temos também a nossa comunidade magra, acho que é um projeto bacana, que é um grupo de WhatsApp, são algumas pessoas, alguns ex-alunos, a maioria foram alunos de outros programas nossos, e é um grupo de WhatsApp, então você consegue ter essa interação diária, para ter mais motivação, tirar dúvidas diretamente com a gente. O Pedro do Batata Sando também participa desse projeto, então é bem legal para quem gosta desse sentimento de grupo, de comunidade mesmo, né? Chama Comunidade Magra. E eu acho que o nosso valor, assim, que a gente tá por todos os nossos programas, é para ser uma coisa leve, né? Como a gente discutiu hoje aqui, uma coisa sustentável no longo prazo, que você consiga fazer agora, mas especialmente consiga manter no futuro, né? Então, nada de uma dieta muito restritiva, nada de passar fome, nada de pesar alimentos, porque são coisas que a gente sabe que não são sustentáveis no longo prazo. Nada de treino de 2 horas por dia, todos os dias da semana. Então, são coisas que você consegue pôr na sua rotina sem se tornar prisioneiro dessa questão da alimentação e dos treinos, né? Você põe na rotina de uma forma leve e se adequa à sua vida, e não a sua vida ter que se adequar a isso, né? Você passar 5 horas por dia cozinhando, por exemplo, fazendo um monte de coisa elaborada. Não é nisso que a gente acredita. Então, a gente tem também isso, né? Essa visão, a parte da motivação, a parte da prática e a parte de mostrar que pode, sim, ser fácil e leve, ser saudável, algo para você levar mesmo como estilo de vida. Não sei se faltou falar algo, Guido, dos nossos projetos. Acho que falou dos principais, né? Acho que nessas frentes a gente tem o Cardápio Tanquinho, como um programa de emagrecimento, passo a passo, toda a nossa filosofia, nossos valores, 10 regras práticas que a gente usa. O projeto Tanquinho de hipertrofia para ganho de massa magra. Nesse a gente tem, além dos ajustes de alimentação, que a gente mencionou, a questão das calorias, que tem que ser aumentada em alguns casos, a questão do jejum, como conciliar. A gente tem os treinos também. Então é bem interessante porque para o pessoal que fala, nossa, mas que treino é esse que dura aí poucos minutos e tal, tá lá. E a gente tem aulas de atualização também com novos protocolos de treino, conforme a gente segue estudando e testando coisas na gente mesmo também. Depois nossos alunos, depois que eles são consolidados, a gente faz novas aulas. Tem a questão dos FODMAPs, né, para quem tem a questão do intestino irritável. Tem o Sistema do Intestino Inteligente. A gente quis fazer um programa com a sigla SI, só que agora de uma coisa boa, o Sistema do Intestino Inteligente, mesmo da Síndrome do Intestino Irritável, que traz essa abordagem baixa em FODMAPs, traz um pouco de evidência também sobre quais suplementos funcionam, quais que não são uma ideia tão boa de usar. E a comunidade magra é esse ponto de contato mais direto com a gente. E é bem legal porque é uma assinatura, né? Como se fosse uma anualidade. Como se fosse Netflix, você tá lá todo mês participando, e tem gente entrando no 3º ano com a gente já nessa comunidade. É um grupo pequeno, geralmente de pessoas que já passaram por outros programas nossos, mas não é obrigatório isso. A gente colocou uma série de aulas de nivelamento para quem chegar do zero conseguir acompanhar nosso raciocínio, conhecer um pouquinho da nossa metodologia, e tem esse acompanhamento. Às vezes a pessoa fala, na minha casa, no meu círculo de amigas, colegas do trabalho, etc., todo mundo joga contra. Aqui eu posso falar de quando eu pisei na jaca e fiquei triste, eu vou ter apoio e vou voltar para a dieta. E enquanto, às vezes, se eu falar isso para pessoas de fora, vão falar, tá vendo? Não adianta, você não tem força de vontade. Ou então falar, só se vive uma vez, aproveita mais. Sendo que, às vezes, é um valor importante para essa pessoa, saúde, é importante para ela cuidar disso, mas a gente sabe que o ambiente importa, né? Que onde você tá, ter pessoas para dividir e tudo mais, acaba tendo esse aspecto, assim, desse apoio do grupo, e é bem legal também. Então, acho que são todos os nossos principais programas e projetos, né? Além do livro de receitas que você falou. E a gente está nas redes também. Continuamos produzindo aí conteúdos no YouTube, no Instagram, conteúdos mais diários, respondendo perguntas na caixinha. Tem os textos no blog, que a gente consegue aprofundar um pouco mais do que no Instagram, que é uma mídia um pouco mais rasa, né? No blog, no YouTube, a gente consegue mostrar mais os estudos, como é que a gente chegou, então, conclusão e tal. Mas é isso, a gente segue fazendo as coisas, já tem 10 anos e
como a Jana falou, e ainda mais motivados, ainda mais com esse chamado às armas, não pretendemos parar tão cedo. Muito bem, gente. Vocês querem deixar mais alguma coisa? Vocês querem falar mais alguma coisa com o pessoal? Eu acho que nas mídias, faltou a gente falar quais são as nossas mídias sociais, né? A gente está como Senhor Tanquinho, tudo por extenso, tá? O Senhor é por extenso também. Em todas as mídias você pode encontrar a gente como Senhor Tanquinho, tá? Instagram. Senhor escrito, Senhor Tanquinho, tá, gente? Senhor, isso. Porque tem uns, já teve uma época, uns cópias por aí. Com SR, tá? Fiquem SR atentos. Eu vi umas no Instagram esses dias, tá? Dá uma olhada aí. É isso. Vendendo receitas, inclusive. Especialmente, isso mesmo. Especialmente no YouTube e no Instagram, que a gente está sempre bem ativo. Temos também nosso canal do Telegram e no WhatsApp, vai encontrar a gente lá também compartilhamos conteúdos por lá. E o nosso blog, né, que também é onde a gente já tem um conteúdo bastante consolidado. E a gente vai colocar tudo por escrito aqui embaixo, vocês me deem agora no final, tá? Que vai ficar publicado aqui embaixo para todo mundo ver e seguir vocês, tá? Gente, muito, muito obrigado. Foi um papo de altíssimo nível, tá? Fico muito feliz e honrado por vocês estarem aqui. O Pedro eu já quero vir, que ele venha também. Então, eu acho que quanto mais a gente se esforçar para levar essa mensagem, né, para as pessoas, melhor a gente vai ficar. No Brasil existe uma preocupação ainda com saúde, sabe? Se vocês vão para os Estados Unidos, assim, Europa, você vê que tem uma comunidade muito fechadinha, mas quando você vai para a rua, você não vê as pessoas fazendo escolhas boas nos restaurantes, né? Aqui no Brasil, a gente já vai em vários restaurantes, já tem opções low carb, assim, não sei se vocês... Aqui em BH é impressionante, assim, tem escrito low carb. Eu fico orgulhosa de mim, porque aqui eu e a Daniela, assim, a gente fez a feira BH Saudável, então aqui tem muito produto bom, sabe? São Paulo começou também, então assim, eu acho que a gente tem que levar isso para o Brasil inteiro. E é com receitas, é com conscientização, igual vocês têm esses programas, que a gente vai tocar as pessoas, sabe? E os empreendedores, para que eles invistam nisso. Porque é o que vai mudar, é o que vai virar a chave na saúde mundial. São as pessoas correndo atrás e exigindo coisas mais saudáveis, porque a empresa, a indústria não vai fazer isso, né? Então, muito obrigada a vocês. Eu vou deixar vocês encerrarem e se despedirem, tá? E vai ficar saudade desse papo. Com certeza, foi muito legal, Jana. Muito obrigado por ter convidado a gente. Você também já foi 2 vezes lá no nosso podcast, né? Quem quiser ouvir, tem lá no nosso blog 2 entrevistas com a Jana. E, bom, foi um prazer estar aqui, bater esse papo com você, falar um pouquinho da nossa história, falar um pouquinho de vários assuntos que a gente tocou ao longo do podcast. Então, brigadão por ter convidado e brigadão a todo mundo que escutou essa entrevista até agora. É isso, quero agradecer também todo mundo que nos escutou um pouquinho e conheceu um pouquinho mais do nosso jeito de pensar, nosso jeito de trazer alimentação. E tenho certeza que quem continua escutando aqui o podcast da doutora Janaína vai continuar sendo apresentado a várias informações boas. E só por ter chegado até o final, né, uma pessoa que já se preocupa com a saúde, uma pessoa que já coloca isso como um valor importante na vida dela. Então, se você se conectou com o nosso jeito de pensar e quer acompanhar a gente também, tem mais uma fonte de informações para você continuar acompanhando, aprendendo, continuar cuidando disso. Segue a gente lá nas redes sociais, talvez entre algum programa para aprofundar seus conhecimentos, mas segue acompanhando, segue sempre estudando e cuidando de você. Tudo que é importante na vida, eu acredito que dá trabalho. Não é uma coisa ruim, é simplesmente que exige um cuidado. E onde a gente coloca a nossa atenção é uma coisa que floresce. Então, se a gente coloca atenção no nosso relacionamento, no nosso trabalho, na nossa carreira, nos nossos filhos, no que for, essas coisas tendem a dar mais certo do que se a gente simplesmente deixar para lá. E na saúde é a mesma coisa. Então, vamos sempre pensando nisso, cuidando disso, é uma coisa que só você pode fazer por você e que, no fim das contas, vai permitir viver todo o resto da sua vida melhor. Todas as outras coisas que a gente gosta, de trabalhar, de viajar, de tomar uma taça de vinho no final do dia, de relaxar, fazer uma caminhada, o que for, tudo é melhor quando a gente tem saúde. Então, essa é a minha recomendação final para as pessoas que acompanhem a gente e que continuem aprendendo sobre esse assunto, porque nada é mais importante do que isso e todo o resto depende de a gente estar bem. Então tá, gente, um grande beijo, ó. Até a próxima. Obrigado, Jana. Abraço.